Você já se auto-sabotou? Vive em relacionamentos complicados? Segue entre tapas e beijos com a sua família? Já esteve perdido em algum momento na sua carreira? Você não está sozinho. Em Psicologia Sincera, eu, Ana Luísa, e eu, Ana Tereza, vamos comentar os mais diversos assuntos do nosso cotidiano, sempre com uma opinião sincera. Pode ser que você se identifique ou não com as nossas análises e reflexões. Mas aí você vê se a carapuça serviu. E aí, pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Psicologia Sincera e do quadro mais querido do podcast, que é o Analisando. Pra quem não conhece, pra quem entrou agora e clicou nesse episódio, não faz a mínima ideia do que se trata. Ai, monas. O quadro Analisando, eu e Ana Luísa. Olha o trocadilho. Nós vamos analisar histórias enviadas pelos nossos ouvintes. Os nossos ouvintes sabem que estão enviando pra esse quadro, sabem que vai ser lido aqui. A gente tenta não expor ninguém, não machucar ninguém, então as histórias são lidas em anônimo. E se vocês quiserem participar desse quadro, vocês podem enviar pro nosso e-mail, @podcastpsicologiasincera@gmail.com. Ih, eu falei arroba. Gente, eu tô errando tudo quando eu passo. E se a gente errar? podcastpsicologiasincera@gmail.com. Vocês podem mandar por esse e-mail, pode escrever lá o título da sua história ou falar que você quer participar desse quadro. A gente vai sinalizar que a gente recebeu e vai entrar pra lista aqui de histórias. E como a gente normalmente faz a dinâmica aqui do episódio, a gente tenta ler uma história ou duas, normalmente é duas, que eu acho que dá tempo. E a gente tenta juntar histórias que são similares, porque muitas vezes a gente vai falar coisas um pouco parecidas quando as histórias giram em torno de uma mesma temática. Então, antes da gente começar a ler a primeira história aqui, pra gente entrar de fato no nosso quadro, eu queria deixar um convite pra, se você ainda não apoia esse podcast, vai lá, entra no link aqui da descrição que tá lá. Seja um apoiador e ganha um episódio extra, porque se você se tornar um apoiador, você vai ganhar um episódio extra todo mês, tirando acesso à nossa biblioteca de conteúdo extra, que já tá lá super disponível pra você maratonar. E sem o apoio de vocês, gente, esse podcast não estaria aqui, não seria possível. Então eu quero mandar um grande abraço, um grande beijo a todo mundo que apoia, a todo mundo que participa aqui do Psicologia Sincera, porque realmente faz total diferença pra gente. Então, se vocês quiserem se tornar nossos apoiadores sinceros, se tornarem um sincera, vocês podem ir lá no Orelo e fazer a sua inscrição lá e já ter acesso a todos os outros conteúdos, além desses daqui que vocês já estão ouvindo. Então, bora de primeira história? Bora de primeira história. Oi meninas! Gostaria de falar sobre a relação minha e dos meus pais com o resto da família. Minha família nunca foi muito unida e já houve vários episódios de briga entre nós. A família materna consiste de 5 membros. Minha avó, 88 anos, minha mãe, meu tio e 2 tias. Desde nova, minha mãe sempre foi a irmã que cuidava de todos. Meu avô morreu cedo e a partir daí todos os problemas caíram sobre minha mãe. Minha avó sempre deu mais valor para o meu tio, fazendo com que ele pudesse tomar qualquer decisão do jeito que ele quisesse. A família tem uma casa que foi construída pelo meu avô e atualmente eu e meus pais moramos nela. Nunca tivemos uma casa própria e quando eu era criança, vivíamos pulando de aluguel em aluguel. Uma vez, quando eu era bebê, minha mãe acabou sendo expulsa da casa do meu tio, onde minha avó e ele moravam, por causa de uma briga fútil. Meus pais tiveram que sair imediatamente e procurar outro local para morar no mesmo dia, e minha avó não falou nada. Mais tarde, viemos morar de favor na casa da minha família por sugestão dos dois, e combinamos que após a reforma da casa, minha avó viria morar com a gente. Já fazem mais ou menos 10 anos que moramos aqui, e nesse tempo sempre fomos humilhados pela família e estivemos à mercê deles, pois não sabemos quando teremos que nos mudar daqui. Minha avó veio morar conosco devido a algumas complicações na saúde dela e também pela necessidade do meu tio sair para buscar emprego. Ele está há 10 anos desempregado. Minha mãe foi sempre a responsável por levar minha avó em consultas ou para receber no banco e as 2 irmãs nunca ajudaram. Apesar da falta de ajuda, eles não deixaram de cobrar a gente. A família agora está toda dividida. Minha avó foi, há um tempo atrás, diagnosticada com atrofia cerebral e ela precisava tomar um medicamento para o resto da vida. Porém, meu tio foi contra dar o medicamento e um dia até mesmo jogou o remédio fora. Minha mãe e minhas tias decidiram continuar dando o remédio sem ele saber, mas ele acabou descobrindo e deu briga de novo. Ameaçamos denunciá-lo e ele sumiu por um tempo. Minha avó ainda não tem acompanhamento com um geriatra, pois meu tio insiste em levá-la apenas num médico clínico. Minha mãe não pode contar com a ajuda das irmãs, pois elas não ligam e minha avó sempre dá razão para o meu tio e é uma pessoa muito difícil de se conviver. Queria que minha mãe fosse a justiça para exigir uma divisão de tarefas entre todos os filhos, para que os outros também passem a cumprir suas responsabilidades e para que nós tenhamos mais tempo e liberdade para resolver nossos próprios problemas, como, por exemplo, buscar uma casa própria. Mas minha mãe está com medo de desencadear uma nova briga e de sermos expulsos de onde moramos no final, sem ter para onde ir. Toda vez que algo de ruim acontece, ela já espera que a culpa caia sobre ela. Não sei o que fazer. Tenho 18 anos ainda e não temos dinheiro suficiente para sair daqui agora. Admiro muito o trabalho de vocês. Então vamos lá.
muita coisa tá acontecendo aí nessa família. E sabe qual foi a impressão que eu tive da dinâmica familiar que você foi me descrevendo? É que é cada um por si. Então, assim, seja o que Deus quiser, cada um se vira aí da maneira que consegue. E algumas vezes não é nem cada um por si, não. Porque algumas vezes parece que as pessoas jogam no time do contra para não ajudar umas outras. Não sei qual é a história familiar da sua avó, do seu avô, da sua mãe, dos irmãos dela. Mas me parece aí que tem muito ressentimento, tem coisas aí que eu acho que vem da história deles, que um fica aí brigando com o outro, um fica criando picuinha com o outro. E tem muita coisa aí por trás que talvez você nem saiba tanto. Ou você saiba, mas você também não escreveu? Porque, gente, me passa muito aquela dinâmica, assim, bem um pouco mais infantilizada, de um querendo futucar o outro, um não querendo ajudar o outro, bem mimado, bem egoísta. E, infelizmente, eu acho que muitas vezes são os valores que foram passados. Porque ser cada um por si, você tem que pensar em você. O erro começa aqui. O que está acontecendo com as nossas famílias? Ixi, Maria, cara. Então tá cada um aí pensando em você. Eu acho que seu tio ficou uma figura super emblemática da sua história, né? Porque ele me parece uma pessoa muito individualista, muito pensar no dele. E Dani, sabe, minha opinião é que prevalece, mesmo a opinião dele estando errado. Só que eu fico me perguntando se isso também não acontece com outros membros da família, só que em intensidades menores, né? Porque de fato não tá prejudicando a sua, né? Porque o seu tio vai pra um lado muito mais abusivo desse espectro. E dinheiro também é uma coisa que permeia muito essa história. Sobre ter independência financeira e as pessoas serem independentes e o dinheiro ser uma moeda aí de abuso e até de manipulação entre os membros. O que mais me chamou a atenção, na verdade, né, focando em você que enviou essa história, ouvinte, a primeira coisa é você ter 18 anos e você ter acesso a tantas coisas e tantas informações e tantos problemas da sua família. Eu sei que é complexo, tá, gente? Eu sei que dependendo da realidade, até da realidade socioeconômica, são coisas muito difíceis da gente controlar, né? Mas assim, a gente poderia pensar que o ideal seria essas questões, elas serem expostas à criança ou adolescente depois, aos poucos, né? Assim, inclusive, é uma frase importante de falar, que se uma criança ou adolescente é exposta a uma violência, assim, é como se ela estivesse sendo violentada também por ser exposta a isso, né? E por que eu tô falando isso, assim? Porque, volto a dizer, né? É uma realidade que em diferentes famílias, em diferentes realidades e contextos socioeconômicos, acaba que os filhos têm mais ou menos envolvimento, né? Mas fato é que me chamou a atenção como que você contou uma página aqui da sua história e uma página da sua família, assim. Então, eu já fiquei pensando aqui como que a sua família ocupa a sua vida, assim. O tamanho que a sua família, e não só a sua família, mas os problemas da sua família ocupam na sua vida. E é muito complexo, porque quando a gente é adolescente, né, quando você tem 18 anos e ainda mora com todo mundo, a gente tem menos recursos em relação ao que fazer, em relação a tamanho de exposição, a tamanho de problemas, a tamanho envolvimento, né, em relação a isso tudo. Mas o que eu trabalharia com você, eu trabalhei algumas coisas, na verdade, né? Primeiro, olhar pra sua dor. Porque, não sei se você percebe, mas você fica, assim, a impressão que me deu é que tem um envolvimento tão grande com esses problemas, mas de uma forma mais racional, automática e, assim, e falando sobre os problemas e pensando sobre os problemas, que eu não sei se você teve tempo e possibilidade de parar para sentir o que cada uma dessas coisas foi, assim, fazendo com você, entre aspas, né? Te impactando, o que foi te fazendo sentir. Porque eu imagino que tem uma dor muito grande aí, né? Quando você falou que vocês nunca tiveram uma casa própria, quando você era criança, você vivia pulando de aluguel em aluguel. Fico me perguntando como que essa inconstância, né? Essa instabilidade, o que isso gerava em você como criança? Quais eram os sentimentos dessa criança? O que essa criança estava sentindo? O que essa criança estava precisando que não teve? Porque eu fico muito com isso, assim, mais uma vez, repetindo, né? Você trouxe essa história da sua família, esse espaço grande da sua família, dentro da sua história aqui pro podcast, e aí eu faço uma fantasia de que talvez a história da sua vida seja um pouco isso, né? Assim, de você, espaço para você, para o que você está sentindo, para o que você está precisando, muito pequeno diante de um espaço tão grande que todos esses problemas ocupam, né? Então, eu ficaria muito com você nesses dois lugares, assim, de olhar para você de fato, de você poder se olhar também, e olhar para sua dor e elaborar e sentir essa dor, e junto disso, na construção de limites, né, dentro do possível,
dentro da sua possibilidade hoje. Você falando, Ana Luísa, me veio aqui uma ideia, né? Uma hipótese, que obviamente não tem como confirmar, mas que como a família ocupa um lugar tão grande na vida dessa ouvinte, eu fico pensando se ela não tá reproduzindo o comportamento da mãe dela de dar conta de todo mundo, pegar tudo pra ela. Só que como ela ainda é nova, ela não tem recurso suficiente pra de fato agir. Mas psicologicamente você já tá se colocando no lugar de resolvedora de problema, de salvar todo mundo, que é o lugar que a sua mãe se coloca. E você, que acompanha sua mãe há anos na sua vida, deve ver os malefícios que tem você tentar controlar e ajudar todo mundo, muitas vezes a custo de você mesmo. Porque isso é um comportamento que a gente chama de autossacrifício. Então você fica se sacrificando pra todo mundo achar que você é legal, pra você ter essa família feliz que talvez você criou na sua cabeça, sendo que algumas vezes o tempo todo isso não vai ser possível. A gente não tem como controlar o que os outros fazem, o que os outros pensam. E é frustrante, assim, é desgastante quando a gente tenta. Não tô falando isso pra você ficar chateada, pra você ficar desmotivada, mas é mais pra você dar um respiro de que tem responsabilidades que talvez você queira assumir ou você já tá colocando pra assumir que não são suas. Tira esse peso das suas costas. Exatamente. E volto a dizer, tá, gente? Eu vou reforçar isso quantas vezes for preciso. Eu sei que é complexo, eu sei que em diferentes realidades é muito difícil a gente agir dentro do ideal, que seria uma adolescente de 18 anos não ter que lidar com essas coisas. Mas ainda assim, eu vou falar aqui, né? Nesse final, me chamou a atenção quando você falou que você queria que sua mãe fosse a justiça pra exigir uma divisão de tarefas, de resolver os problemas de vocês, de você estar envolvida nessa de buscar uma casa própria. E aí, volto a dizer, falando da sua dor, né? Muito do meu trabalho com meus clientes que viveram coisas parecidas e que tiveram parte da sua vida muito ocupada, ou grande parte, na verdade, da sua vida, né? Ocupada por esses problemas, por às vezes ter que cuidar dos pais, ou por lidar com essas violências que viram com esses problemas. Parte da dor, gente, é assim, porque situações como essas, vivências como essas, acabam tirando da gente, né, meio que roubando da gente as vivências que fazem parte daquele momento de vida, daquele período. Em que sentido, né? Quando você é criança, tem determinadas coisas que fazem parte da vivência da criança, né? Da inocência, de não ter tanta responsabilidade, do brincar, né? Da leveza, da pureza da criança. Então, isso são coisas que são marcadas ali por essa fase da infância. Na fase da adolescência, da experimentação, de você, né? Um momento de confusão, quem que eu sou, quem que eu quero ser, né? Uma fase muito clássica, inclusive, dos adolescentes. Inclusive se verem muito diferente da família, falta daquela meio que rebeldia, né? De quer ser diferente da família. Então, assim... É isso, eu não tô tirando da minha cabeça, gente. São experiências compartilhadas que, num geral, nessas fases de vida, a gente consegue perceber, né? Como um padrão, digamos assim. Claro que a gente vai sempre olhar para a experiência daquela pessoa específica, né? Singular. Mas tem esses momentos compartilhados. Então, volto a dizer, né? Dentro do que a Ana estava falando. Você com 18 anos... tá lidando com coisas que você não deveria, né, entre aspas, não eram pra você estar lidando e que te roubam as suas experiências de 18 anos. E aí, vamos lá, 17, 16, 15, 14... 13, 12, assim, eu falo isso porque não é de agora, né? Isso não começou agora. E se isso tá desde que você é criança, quantas experiências você não deixou de ter por causa disso? E eu tô falando isso, assim, porque a minha ideia aqui, não tem o que eu possa te falar que vai resolver a sua questão com a sua família ou que vai mudar as pessoas da sua família, né? Se eu tivesse em terapia com você, claro que você teria espaço pra falar sobre isso, mas é isso. Meu foco, como foi você que mandou a história, é olhar pra você. E quando eu me imagino olhando pra você, ou quando eu leio a sua história, são essas coisas que me vêm, assim. E a Ana Teresa bateu exatamente no ponto que eu ia falar, que é se você não acaba pegando essa responsabilidade que a sua mãe também pegou, né? E aí entram muitos temas, tá? Assim, de você reproduzir uma coisa que você tá vendo, então a gente acaba reproduzindo mesmo, de ter uma lealdade com a sua mãe, né? É difícil, tá? Eu já atendi pessoas que acabaram reproduzindo esse lugar de muito cuidado excessivo da mãe, que a mãe teve com a família e aí passa pra filha ou pro filho. E é muito difícil abrir mão desse lugar, porque muitas pessoas relatam como se estivessem deixando a mãe na mão, né? Mas é um ponto muito importante de diferenciação e de limites, assim, né? A custo de que você não vai estar colocando esse limite. Uma mensagem que eu queria deixar para essa ouvinte é: eu não sei como os seus pais se organizam financeiramente. Você diz que agora vocês não têm dinheiro suficiente para se mudar e tudo mais. E agora você já é maior de idade. Não sei como é que tá o seu planejamento, se você quer ter uma carreira, com que você quer trabalhar. Não sei se você já trabalha desde mais nova, você não falou muito desse aspecto na história. Mas o que eu ia muito trabalhar com você é essa questão da sua
independência da família. Porque acaba que você consegue ver que pela dinâmica da família, essa questão de não ter onde morar, de não ter dinheiro, é uma coisa que fica... As pessoas ficam em situações de hierarquia e situações de poder diante uma das outras. E eu quero que você saia dessa dinâmica, ou pelo menos tente sair dessa dinâmica. Não vai ser do dia pra noite, mas enquanto você estiver nessa dinâmica, vão ter pessoas que talvez podem ditar onde você vai morar ou não, o que você vai fazer ou não. Obviamente, antes você era mais nova, mas se você puder começar a desenvolver a sua independência financeira aos poucos, seja começar a trabalhar, seja focar numa faculdade, porque essa independência financeira de você ter onde morar, talvez vocês possam até ajudar os seus pais, pra eles terem onde morar, mas você tira essa questão de vocês estarem sempre dependendo ou da sua avó, ou do seu tio, ou das suas tias, e você abre um espaço maior pra qual é o tipo de relação que eu quero ter com eles, sendo que eu não dependo deles. Porque talvez você chegue à conclusão que você não quer se relacionar com eles, você só tá se relacionando porque você depende deles. Então, eu sei que não é simples o que eu tô falando aqui, e talvez vai ser uma construção de anos que você vai fazer, mas tenha a mentalidade que você precisa ter essa liberdade financeira exatamente pra você ter uma liberdade relacional com eles. Então, você com 18 anos, você agora vai ter muito mais repertório, muito mais maturidade, muito mais independência pra lidar com a sua família. Mas eu vejo que essa questão financeira, que eu também não sei como funciona a questão com seus pais e tudo mais, não sei como eles lidam com o dinheiro, não sei quais são as crenças que você herdou em relação ao dinheiro, né? Porque a gente herda isso da família, mas que se fortaleça na sua independência. Porque eu acho que, eu concordo muito com a Ana Luísa que limites vão precisar ser traçados nessa família. E eu acho que enquanto você não for independente deles, vai ser muito difícil ser traçado. Então, bora de segunda história? Bora de segunda história. Oiê! Venho de uma família onde somos 3 irmãos e eu sou a mais nova com 32 anos. Em maio, perdemos nosso pai, vítima de um AVC, e foi um choque, sendo que ele era uma pessoa saudável e sempre preocupado com a saúde. Após o falecimento dele, houve uma intriga entre meus irmãos e minha mãe, pois legalmente minha mãe e meu pai eram casados e ela alegou ter direito à metade de tudo que é dele. Meus irmãos discordaram, dizendo que ela tem direito somente no que foi conquistado antes deles serem separados de corpos, já que já tem mais de 15 anos. Enfim, desencadeou uma briga com muitas ofensas que eu considero desnecessárias. Eles falaram que ela não vale nada, por nem esperar enterrar o nosso pai e já falar sobre dinheiro, e ameaçaram ela que se ela não abrir mão de uma chácara que foi adquirida após a separação, eles iriam denunciar ela para ela perder a pensão dele, e ela também falou alguns outros absurdos. Aí a família, que não era super unida, se desfez de vez. Minha mãe já é idosa e eu tô ajudando ela conforme eu posso. Sou casada e tenho minha vida, mas sou bem apegada a ela e também sou apegada aos meus irmãos e sobrinhos. Então nessa briga eu não tomei partido de nenhum lado, fiquei neutra e sempre tentando apaziguar e absorvendo tudo. Quando estava inteirando 30 dias do falecimento do meu pai e no meio dessa guerra familiar, meu irmão mais velho foi preso por causa de um processo que teve há 15 anos atrás. Ele foi um jovem que deu bastante trabalho, cometeu vários erros, mas ele estava em uma fase completamente mudada. Era um pai de família e exemplo de homem. E agora vem o que mais me afetou com a prisão do meu irmão. A família não pode visitá-lo, não temos contato com ele, somente a esposa e a filha, que tem 6 anos, que estão indo vê-lo. Os irmãos não podem e minha mãe pode, porém ele disse que não quer vê-lo. A esposa dele se virou contra nós, não dá nenhuma notícia, me bloqueou em tudo. Não sei se é porque eles estavam com ódio da minha mãe e eu não virei as costas pra ela para ficar do lado deles. Não sei o que se passa na cabeça dela por ter feito isso e não deixa eu ver minha sobrinha, e isso me magoa muito, pois eu amo ela demais e os primeiros anos de vida dela foi minha mãe e eu que cuidamos. A criança tem um amor imenso pela avó e por mim, mas a mãe dela simplesmente nos excluiu da vida delas. Fala pra criança que a vovó morreu e tudo mais. E além de ter feito isso, ela tá pedindo ajuda pras pessoas na rua, falando que a família dele não ajuda, sendo que no início eu estava ajudando e do nada ela simplesmente se isolou de nós, mas tá seguindo a vida dela normalmente. Meu outro irmão tá tentando ajudar também, mas ela não dá espaço, e o que está preso acha que simplesmente viramos as costas pra ele, e isso tem mexido muito comigo. Tô fazendo terapia e tem me ajudado muito, mas quis compartilhar com vocês minha história imensa e louca e tentei resumir ao máximo. OBS, amo o podcast de vocês. Olha, primeiro de tudo eu queria te dizer que eu sinto muito, assim, porque você trouxe experiências de muita dor, mesmo como eu tava falando pra primeira ouvinte, né, da primeira história, assim. Já começou falando do falecimento do seu pai, né? Você não trouxe muito como que era a relação de vocês, mas ainda assim, né, independente da relação, é um marco. E um marco traz sentimentos. E me chamou a atenção, assim, como que você fala do falecimento e logo depois fala de todas essas brigas e essas tretas, né? E eu fico me perguntando, como eu falei pra primeira ouvinte, assim,
que espaço você teve para sentir e digerir tudo isso, né? Porque são muitas coisas. E ainda mais quando você traz o seu irmão ter sido preso também, né? É outra situação que é diferente de uma morte, mas é um marco. Isso traz também alguma coisa. Principalmente se você não tá tendo acesso a ele, né? Eu até imagino que, de alguma forma, você possa estar vivendo sentimentos parecidos com um luto, não tendo acesso a ele, né? Assim, deve estar sendo... Enfim, deve estar tendo muita coisa. O que me chamou a atenção é onde que você tá no meio disso tudo, assim. Eu tenho mais perguntas, na verdade, do que colocações ou respostas. Eu tentaria entender como que tá sendo essa experiência pra você. Como que você ficou nessa briga toda? Você falou que não tomou partido de nenhum lado. Tá, o que você tá chamando de não tomar nenhum partido? Como que foi não tomar nenhum partido? Ficar neutra, mas ao mesmo tempo ficar tentando apaziguar e absorvendo tudo, né? Você de fato não tomou nenhum partido? Ou, assim, eu fiquei confusa em relação a isso, né? E o que te fez agir dessa forma? Não sei se é isso, né? Não sei se você não tomou partido de nenhum lado porque você não queria se comprometer com ninguém, porque você genuinamente não achava que tinha um lado que estava certo, né? Questões certas ou erradas nos dois lados, ou que estava todo mundo errado. Assim, se você não tomou partido de nenhum lado, você tomou partido do quê? De quem? De qual lado? Então eu teria muito mais perguntas em relação a isso, né? Mas o que mais me chamou a atenção, parecido com a primeira história, embora você seja mais velha, né? É em que lugar você tá no meio disso tudo e quais contornos e limites podem ser colocados, né? Porque se você traz que você tá sempre tentando apaziguar e absorvendo tudo, me parece que não tomar partido de lado nenhum e ficar neutro, assim, qual foi sua intenção com isso? Porque se sua intenção foi se preservar, foi não se envolver, me parece que tem um comportamento aí que tá contradizendo isso, né? De alguma forma, que você tá ali tentando apaziguar e absorver tudo. Então, tá fazendo sentido esse comportamento? Assim, eu olharia pra isso, pra tentar entender melhor como que tá sendo seu movimento diante disso tudo. Eu amei que você trouxe essa contradição, porque eu fico até pensando muito em lealdade familiar, né? Me parece que a sua lealdade é em manter a família que você quer ter, no sentido de... Seria incrível se a gente conseguisse fazer com que nossos irmãos se dessem bem, que a gente se desse bem, que se desse bem com a nossa mãe também. Só que eu tô entendendo que, infelizmente, pela dinâmica familiar de vocês, que nem eu disse pro outro ouvinte, não é possível. E você fica nesse papel de tentar viver essa família que talvez você queira, e aí você se sobrecarrega, porque, de novo, são pessoas tentando controlar o comportamento das pessoas. A forma como seus irmãos reagiram, né, a questão do falecimento, da divisão de bens, não foi legal. Sua mãe também talvez não teve a maturidade que algumas pessoas podem se esperar para a idade dela, para lidar com esse problema também. Eu também não sei a história de vida, para entender o porquê que ela lidou dessa forma que ela lidou. E aí você fica no meio. E eu acho que tem coisas que você vai ter que deixar sua mãe resolver com seus irmãos e seus irmãos resolverem com a sua mãe. Por mais que te magoe, por mais que talvez queira um afastamento, talvez é isso que as pessoas queiram. E a gente tem que respeitar a dinâmica que as pessoas querem na hora de se relacionar. Como também a da esposa do seu irmão. O que ela fez realmente deve ter te ferido muito, porque eu vejo assim o carinho e o amor que você tem pela sua sobrinha. Só que ao mesmo tempo você não tem como controlar se você vai ver ela ou não. Eu acho que você pode continuar tentando entrar em contato, mostrar que você se importa, mas vai ter um limite até onde você consegue chegar. Infelizmente, e parte eu acho que vai ser você entender que você vai fazer até onde você consegue. Depois de um tempo, depois de um certo limite, né, na verdade, você não consegue adentrar muito no comportamento das pessoas e parte do nosso comportamento vai ser aceitar que aquilo ali é uma realidade. Seja os seus irmãos não falarem com a sua mãe, seja você não tá conseguindo falar com a sua sobrinha por agora, que é uma coisa que eu trabalho muito com os meus pacientes ok que a sua mãe tá mais velhinha, né? Então talvez não se aplique tanto nesse caso em específico, mas eu acho que talvez se aplique a você e os seus irmãos. Você vai ter a sua vida inteira pra se relacionar com a sua família. E esse tá sendo um recorte da história de vocês se relacionando. Como vocês também tiveram um passado com outro recorte, com outra dinâmica. Então você ainda vai ter tempo pra você reconstruir algumas pontes, ou não, ou queimar algumas pontes. Mas eu acho que tem pessoas que elas precisam de tempo pra processar coisas. Talvez os seus irmãos estejam processando o falecimento do seu pai dessa forma, sua mãe dessa outra forma, e forçar uma relação do qual eles não conseguem ter agora, não vai ser benéfico talvez de nenhuma parte. Vai que daqui a 5 anos seus irmãos sentam com a sua mãe e conseguem se entender. A gente não sabe, mas eu acho que a gente precisa deixar as pessoas decidirem o tipo de relação que elas querem ter com outras pessoas. Exatamente. Eu gostei muito desse ponto que você trouxe da lealdade, assim, porque parte do trabalho em Gestalt terapia é a gente olhar a função dos comportamentos, né? Então, assim, tá a serviço do quê, exatamente? E quando você trouxe isso, Ana Tereza, me trouxe muito para esse ponto, assim, até para os dois ouvintes, né? Todo esse esforço que elas estão fazendo e esse lugar, né, de tentar ajudar, de tentar mudar.
vocês que estão ouvindo, vocês conseguem perceber qual é a função, assim, não só por quê, mas pra quê que vocês estão fazendo isso? Com qual função? Com qual objetivo? Eu gostei muito do que você falou, Ana Teresa, assim, é muito comum nessa contradição e nesses movimentos, ainda, né, você, ouvinte, não ter entrado em contato ainda, né, se conectado com a dor de não ter a família que você gostaria, ou com a dor da falta de união que você gostaria de ter. E é muito doloroso mesmo, assim. Então, aí que eu tentaria entender com você. O que é esse movimento de você tentar apaziguar e absorver tudo? É pra você carregar um peso, talvez não deixar esse peso neles, pra de alguma forma tentar ter algum mínimo ali de interação ou possibilidade de união? Mas assim, aí que a gente também olha pros preços. Qual é o custo que tem você ficar sempre tentando apaziguar e sempre absorvendo tudo? Você entender se é um custo que você quer pagar, né? E assim, se o custo é a sua saúde mental, vale a pena? Pra você pode valer, assim, e pra outras pessoas também. Ou não só a sua saúde mental, pode ser algum outro, mas assim, a grande questão na Gestalt terapia é que as pessoas façam as coisas com consciência, mesmo as coisas que a gente pode ou qualquer outra pessoa pode julgar como errada. Mas o mais importante é ter consciência disso. Então, você tem consciência, assim, de a serviço do que você faz esses movimentos? E qual é o custo que esses movimentos geram pra você? Isso é importante de você ficar atenta. É muito difícil esse contato com a dor daquilo que a gente gostaria de ter e a gente não tem como ter. É uma dor realmente muito grande. Mas que é isso, né? Assim, pra talvez trazer mais fluidez pra sua vida e talvez menos peso nessa questão, seria algo importante de dentro de um processo, né? Que não é de um dia pro outro, você poder ir digerindo e entendendo, né? Lidar com a dor, olhar pra dor, sentir a dor e junto disso ir passando pra uma aceitação da situação tal qual ela é, embora seja muito difícil, com certeza, tá? Aceitação não significa que a situação é menos difícil do que ela é. Então, eu quero que você se sinta abraçado também pelo que a gente tá falando aqui, que eu imagino que tenha sido muito difícil. Foi muita perda, não só a perda do seu pai em si, mas assim, a perda de uma família que existia, que mudou completamente a forma de se relacionar, a perda que você tinha da relação com a sua sobrinha, com seu irmão. Então, é muita perda de uma vez. E que bom que você tá fazendo terapia pra você conseguir processar todas essas mudanças que estão acontecendo, porque, de fato, a forma como você se relaciona com cada uma dessas pessoas na sua vida, com certeza deve ter mudado muito. E, gente, esse é o episódio de hoje. Se vocês gostaram, compartilhem. Curtam. Não sei, dá pra curtir aqui? 5 estrelinhas pra gente. Eu acho que é o equivalente a curtida. Avaliem com 5 estrelinhas, por favor. E, bom, a gente sempre gosta de ressaltar aqui, né, gente? Esse é um quadro que não substitui de nenhuma forma a terapia. A gente traz nossas percepções mais pra vocês refletirem o que faz sentido pra vocês poderem pegar pra vocês, o que não faz pra vocês poderem descartar. E, como eu falei, não substitui uma terapia. Se alguma coisa bateu mal, se alguma coisa tá difícil pra vocês lidarem, entrem em contato, busquem uma terapia. Vocês podem procurar a gente, né, pra fazer terapia com a gente. Podem me achar no @psicóloga Ana Luísa Braz e Ana Teresa. No Ana Teresa Cavalcante, junto com o Instagram da nossa equipe aqui, que vocês podem entrar em contato com o Rodrigo Moreno, que é o nosso editor de áudio, e o Fernando Picamilho, que é o nosso designer. Tudo aqui na descrição, junto com a área do apoiador, né, pra você se tornar um apoio, também vai estar aqui. Um beijo e um abraço enorme, de novo, para os nossos apoiadores. E não deixem de compartilhar nas redes sociais esse episódio, como a Ana Luísa falou, marca a gente no @podcast Psicologia Sincera. E é isso, pessoal. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo episódio.